O vento soprava forte entre os cedros centenários que davam nome à pequena vila no interior de Minas Gerais, carregando consigo o aroma doce da terra molhada e segredos que haviam permanecido enterrados por décadas. Sofia Mendes subia lentamente as escadas rangentes da casa de sua avó, cada degrau ecoando como um sussurro do passado que insistia em ser ouvido. Aos 26 anos, Sofia havia retornado à Vila do Cedro depois de 10 anos vivendo em São Paulo. A morte repentina de sua avó Eulália trouxera não apenas luto, mas também a responsabilidade de organizar uma vida inteira guardada em móveis antigos e gavetas cheias de memórias. A casa colonial, com suas paredes de taipa e janelas azuis desbotadas pelo tempo, guardava histórias que Sofia mal conhecia. O sótão exalava um cheiro de mofo misturado ao perfume de lavanda que sua avó sempre usava. Caixas empoeiradas se amontoavam pelos cantos, e Sofia suspirou ao imaginar todo o trabalho que teria pela frente. Era então que, ao mover um baú pesado, notou uma pequena abertura na parede de madeira. Curiosa, inseriu os dedos na fenda e sentiu algo sólido por trás dela. Com cuidado, puxou o que parecia ser um diário encadernado em couro marrom, gasto pelo tempo. As páginas amareladas exalavam um aroma de baunilha e segredos antigos. Na capa, gravado em letras douradas quase apagadas, lia-se: Propriedade de Celeste Andrade, 1975. Sofia franziu a testa. Nunca havia ouvido falar de Celeste Andrade, e o sobrenome não lhe era familiar na vila. Sentou-se no chão empoeirado e abriu o diário na primeira página. A letra era delicada, feminina, mas carregava uma urgência que saltava do papel amarelado. 15 de março de 1975. Não posso mais guardar este segredo sozinha. O que descobri sobre as famílias fundadoras desta vila mudará tudo. Os Mendes, os Carvalho, os Santos, todos têm sangue nas mãos. Mas o pior de tudo é o que fizeram com minha irmã Helena. Eles acreditam que ela morreu no incêndio, mas eu sei a verdade. Ela está viva, e eles sabem onde. O coração de Sofia disparou. Mendes era seu sobrenome de família. Folheou rapidamente as páginas, vislumbrando fragmentos de frases que faziam seu sangue gelar. O assassinato foi encoberto. O prefeito recebeu dinheiro para silenciar. Helena descobriu sobre a mina abandonada. Se alguém encontrar este diário, um ruído no andar de baixo a fez sobressaltar. Sofia guardou rapidamente o diário na bolsa e desceu as escadas, o coração ainda acelerado pelas revelações parciais que havia lido. Na sala, encontrou Gabriel Santos parado ao lado da janela, observando a rua através das cortinas de renda. Gabriel havia sido seu melhor amigo na infância, antes de ela partir para a capital. Agora, aos 28 anos, havia se tornado o professor da escola local e um dos homens mais respeitados da vila. Seus cabelos negros contrastavam com os olhos verdes intensos que sempre a haviam fascinado, e seu sorriso gentil tinha o poder de acalmar até mesmo seus medos mais profundos. Desculpe entrar sem avisar, disse ele, virando-se com aquele sorriso que fazia seu coração pular. Vi que a porta estava aberta e me preocupei. Como você está lidando com tudo isso? Sofia tentou parecer natural, mas a descoberta do diário havia abalado suas certezas sobre tudo. Bem, é difícil. A vovó guardava muita coisa. Estou apenas tentando organizar. Gabriel se aproximou, e Sofia sentiu o perfume masculino dele misturado ao aroma de café que sempre o acompanhava. Se precisar de ajuda, você sabe que pode contar comigo. Sua avó era muito querida por todos aqui. Gabriel. Sofia hesitou, pesando suas palavras. Você já ouviu falar de alguém chamada Celeste Andrade? A reação dele foi quase imperceptível, mas Sofia captou. Um leve enrijecimento dos ombros. Um piscar mais lento dos olhos. Celeste Andrade? Não. Por que pergunta? Encontrei algumas coisas antigas. Curiosidade apenas. Sofia estudou o rosto dele, procurando sinais de que estivesse mentindo. Gabriel sempre havia sido transparente com ela, mas algo em sua expressão atual sugeria o contrário. Você deveria ter cuidado com coisas muito antigas, disse ele, a voz ligeiramente tensa. Às vezes é melhor deixar o passado onde está. Antes que Sofia pudesse responder, ouviram passos na varanda. Através da janela, viram Marcos Carvalho subindo os degraus da entrada. Marcos, aos 35 anos, era o filho mais novo do prefeito e havia herdado o cargo após a morte do pai no ano anterior. Alto, de ombros largos e expressão sempre séria, ele inspirava tanto respeito quanto um certo desconforto. Sofia Gabriel,
Cumprimentou Marcos ao entrar, mas seus olhos escuros vasculharam rapidamente o ambiente. Soube que você voltou para organizar as coisas da dona Eulália. Se precisar de qualquer coisa da prefeitura, documentos ou algo assim, é só falar. Obrigada, Marcos. É gentileza sua. Sofia notou como ele evitava olhar diretamente em seus olhos. Na verdade, Marcos continuou, as mãos unidas às costas. Estava pensando que talvez fosse interessante você considerar vender a casa. Tenho alguns compradores interessados em propriedades históricas na região. Poderia ser um bom negócio para você. A sugestão pegou Sofia de surpresa. Vender? Mas eu acabei de chegar. Nem pensei nisso ainda. É apenas uma sugestão, Marcos insistiu. Mas havia uma urgência subjacente em sua voz. Casas antigas como esta exigem muita manutenção. E você tem sua vida em São Paulo. Ela acabou de perder a avó. Marcos, Gabriel interferiu. Uma nota de irritação em sua voz. Não acha que é cedo demais para falar sobre venda? Marcos lançou um olhar gelado para Gabriel, apenas oferecendo ajuda prática. Mas você tem razão. Talvez seja precipitado. Após Marcos sair, Gabriel permaneceu na sala, claramente incomodado com a visita. Estranho ele aparecer assim, tão cedo para falar sobre venda, murmurou. Sofia concordou, mas sua mente estava focada nas reações de ambos, quando mencionara Celeste Andrade. Algo definitivamente estava errado, e o diário em sua bolsa parecia queimar como um segredo radioativo. Naquela noite, após Gabriel partir, Sofia trancou todas as portas e janelas antes de se instalar na poltrona favorita de sua avó para ler o diário por completo. A cada página, os segredos se tornavam mais sombrios e as revelações mais perturbadoras. Celeste Andrade havia sido, aparentemente, uma jornalista de uma cidade próxima que viera à Vila do Cedro em 1975 para investigar o desaparecimento de sua irmã Helena. O que descobrira era uma conspiração que envolveu as 3 famílias mais poderosas da vila, os Mendes, os Carvalho e os Santos. Segundo o diário, Helena havia descoberto a existência de uma mina de ouro abandonada nas terras da família Santos. A mina havia sido explorada ilegalmente durante décadas, gerando fortunas que sustentavam a influência política e econômica das famílias. Quando Helena ameaçou expor a operação, ela não morreu no incêndio como todos acreditavam. Ela foi sequestrada e mantida prisioneira. 18 de março de 1975. Consegui falar com Helena hoje. Ela está sendo mantida numa casa isolada na floresta, vigiada pelos capangas de Joaquim Santos. Está ferida, mas viva. Planeio libertá-la amanhã à noite, quando a lua nova oferecer cobertura. Se algo acontecer comigo, que este diário sirva como prova de tudo o que descobri. Sofia sentiu um frio na espinha. Joaquim Santos era o avô de Gabriel, e a entrada seguinte fazia seu mundo desabar. 19 de março de 1975. Eles me descobriram. Eulália Mendes me encontrou observando a casa onde mantém Helena. Ela não é apenas cúmplice, ela é uma das líderes da operação. A doce velhinha que todos respeitam na vila é na verdade uma das pessoas mais perigosas que já encontrei. Preciso sair daqui esta noite. Mas antes vou esconder este diário onde ninguém possa encontrá-lo. Se um dia alguém ler isto... A entrada terminava abruptamente. Sofia deixou o diário cair em seu colo, as mãos tremendo. Sua avó, sua doce e amorosa avó Eulália, uma criminosa, uma sequestradora, um som do lado de fora a fez congelar. Passos na varanda. Sofia apagou rapidamente as luzes e se escondeu atrás da cortina para observar. Uma figura encapuzada caminhava lentamente ao redor da casa, testando janelas e portas. Seu coração disparou quando reconheceu a silhueta. Era Marcos Carvalho. Sofia segurou a respiração enquanto ele tentava forçar a entrada pelos fundos. Após alguns minutos que pareceram eternos, ele desistiu e desapareceu na escuridão. Ela permaneceu imóvel por mais 1 hora, antes de ousar se mover novamente. Na manhã seguinte, Sofia acordou determinada a descobrir a verdade. Guardou o diário em um local seguro e saiu para explorar a vila com novos olhos. Cada rosto familiar agora carregava a possibilidade de esconder segredos terríveis. A padaria da Dona Conceição estava movimentada como sempre. A mulher de 60 anos, com seus cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido, cumprimentou Sofia com o mesmo carinho de sempre. Como está se adaptando de volta à nossa vidinha pacata? Perguntou Conceição, embrulhando pães frescos.
Estou gostando de estar aqui novamente. Sofia respondeu, tentando soar natural. Dona Conceição? A senhora se lembra de alguém chamada Helena Andrade? Ou Celeste Andrade? O semblante de Conceição mudou instantaneamente. Ela olhou nervosamente ao redor antes de sussurrar. Onde você ouviu esses nomes? Encontrei alguns papéis antigos da vovó. Por quê? A senhora as conhecia? Minha filha. Conceição segurou-se o braço de Sofia com força surpreendente. Há coisas nesta vila que é melhor não remexer. As pessoas que faziam essas perguntas não tiveram finais felizes. Antes que Sofia pudesse insistir, Gabriel entrou na padaria. Conceição imediatamente mudou de assunto e se afastou, mas não antes de sussurrar no ouvido de Sofia. Cuidado em quem confia. Gabriel percebeu a tensão no ar. Tudo bem? Vocês pareciam estar tendo uma conversa séria. Nada importante. Sofia mentiu, mas estudou cuidadosamente a reação dele. Eles caminharam juntos pelas ruas de paralelepípedos da vila, observando as casas coloniais coloridas e os moradores que os cumprimentavam gentilmente. Tudo parecia normal e pacífico. Mas Sofia agora via ameaças em cada sombra. Sofia. Gabriel parou repentinamente perto da praça central. Preciso te contar algo. Sobre o que você perguntou ontem. Sobre Celeste Andrade. O coração de Sofia acelerou. O que você sabe? Gabriel olhou ao redor nervosamente antes de continuar. Meu avô me contou algumas histórias quando eu era criança. Sobre uma mulher que veio à vila fazendo perguntas, perturbando a paz. Ela desapareceu de repente. E muitas pessoas acreditam que ela estava envolvida com coisas ruins. Que tipo de coisas ruins? Chantagem, talvez. Ela parecia saber coisas sobre as famílias da vila, coisas que poderiam causar problemas. Gabriel hesitou. Meu avô dizia que ela era perigosa, que foi melhor quando ela partiu. Sofia tentou processar essa versão completamente diferente da história que havia lido no diário. E Helena? Você conhece alguém com esse nome? O rosto de Gabriel se fechou. Sofia, por que você está fazendo essas perguntas? O que você encontrou na casa da sua avó? A intensidade em seus olhos verdes a fez recuar. Este não era o Gabriel gentil e protetor de sua infância. Havia algo mais escuro, mais perigoso em sua expressão atual. Nada específico. Ela mentiu. Apenas curiosidade sobre a história da família. Gabriel a estudou por um longo momento antes de relaxar ligeiramente. Talvez seja melhor focar no presente, não no passado. Que tal jantarmos juntos hoje? Como nos velhos tempos. Sofia concordou, mas uma voz em sua cabeça gritava avisos. Conceição havia dito para ter cuidado em quem confiava. E mesmo Gabriel, seu amor de infância, agora parecia ter segredos próprios. Naquela tarde, Sofia decidiu investigar por conta própria. Seguiu as indicações vagas do diário e caminhou em direção às antigas terras da família Santos, na borda da vila. A propriedade era vasta, com uma casa principal e várias construções menores espalhadas pela área. A floresta que cercava a propriedade era densa e silenciosa. Sofia seguiu uma trilha quase invisível, guiada pela descrição de Celeste sobre a localização da casa onde Helena havia sido mantida prisioneira. Após cerca de 1 hora de caminhada, encontrou os restos de uma construção pequena, quase totalmente tomada pela vegetação. A estrutura de madeira estava em ruínas, mas Sofia conseguiu identificar os restos de uma única sala com janelas barradas. Sua imaginação voou para Helena, 30 anos atrás, presa naquele local terrível. Procurou por evidências, qualquer coisa que confirmasse a história do diário. Foi então que encontrou, meio enterrada sob folhas e galhos, uma corrente enferrujada presa à parede dos fundos. Ao lado, parcialmente legível numa tábua apodrecida, estava gravado um nome: Helena, 1975. Sofia sentiu as pernas tremerem. Era verdade. Tudo no diário era verdade. Sua avó havia participado do sequestro de uma mulher inocente. Mas se Helena havia sido mantida viva até 1975, o que acontecera com ela depois? Um ruído atrás dela a fez girar rapidamente. Gabriel emergiu da floresta, mas sua expressão não era de surpresa por encontrá-la ali. Era de alguém que sabia exatamente onde ela estaria. Eu sabia que você acabaria vindo aqui, disse ele, aproximando-se lentamente. Sofia recuou instintivamente. Como sabia? Porque eu sei o que você encontrou, Sofia. O diário de Celeste. Seus olhos verdes estavam frios. Calculistas. Meu avô me contou sobre ele antes de morrer. Disse que um dia alguém poderia encontrá-lo. Gabriel. Sofia tentou manter a voz firme. Me conte a verdade.
Toda a verdade. Ele suspirou profundamente, como se carregasse um peso imenso nos ombros. A verdade é complicada, Sofia. Não é preto no branco como parece no diário. Então me explique. Gabriel se aproximou mais. E Sofia pode ver a luta interna refletida em seus olhos. Helena Andrade realmente descobriu a mina, mas ela não era a pessoa inocente que Celeste pensava. Ela estava planejando chantagear nossas famílias, destruir tudo que nossos antepassados construíram. Isso justifica sequestro? Isso justifica... Ela não foi machucada, Gabriel interrompeu. Foi mantida segura enquanto tentávamos resolver a situação. Mas Celeste complicou tudo ao vir aqui, fazendo acusações, ameaçando expor coisas que não entendia completamente. Sofia sentiu uma mistura de horror e fascinação. O homem que amara estava admitindo que sua família havia participado de um crime terrível. E o que aconteceu com Helena depois? Gabriel hesitou. E nessa hesitação, Sofia viu a resposta que temia. Houve um acidente. Ela tentou escapar durante uma tempestade e se perdeu na floresta. Quando a encontramos, vocês a mataram. Não. Gabriel segurou seus ombros com força. Foi um acidente. Sofia, um terrível acidente que assombra nossas famílias há décadas. Sofia se livrou do aperto dele. E Celeste? Ela também teve um acidente? O silêncio de Gabriel foi resposta suficiente. Sofia sentiu náuseas subindo pela garganta. Tudo o que havia lido no diário era verdade. E pior, o homem que amava fazia parte da conspiração para esconder os crimes. Sofia, você precisa entender. Gabriel tentou se aproximar novamente. Isso aconteceu há décadas. Não podemos mudar o passado, mas podemos proteger o futuro. Proteger você. Me proteger de quê? De pessoas como Marcos Carvalho. Ele sabe sobre o diário. Ele está disposto a qualquer coisa para mantê-lo em segredo, como se conjurado pela conversa. Marcos emergiu da floresta acompanhado de 2 homens que Sofia não reconheceu. Sua expressão era gelada, determinada. Gabriel, Sofia, cumprimentou friamente. Que encontro interessante. Gabriel instintivamente se posicionou entre Sofia e Marcos. Marcos, ela não sabe de nada importante. Infelizmente, sabemos que isso não é verdade. Marcos fez um sinal para os homens que o acompanhavam. O diário de Celeste contém informações que poderiam destruir não apenas nossas famílias, mas toda a economia da vila. Não posso permitir que essas informações se tornem públicas. Sofia finalmente entendeu a magnitude da situação. A mina de ouro não era apenas história antiga. Ela ainda estava ativa. A riqueza das famílias, a influência política, tudo dependia de manter o segredo enterrado. O que vocês querem? Perguntou, tentando manter a voz firme. O diário, Marcos respondeu simplesmente. E sua promessa de que nunca falará sobre o que descobriu. E se eu me recusar? Marcos sorriu. Mas não havia humor em sua expressão. Então você terá o mesmo destino que Celeste Andrade e Helena. Gabriel deu um passo à frente. Marcos, conversamos sobre isso. Ela é filha de Eulália. Merece uma chance. Eulália está morta, Marcos replicou. E não pode mais proteger a neta. A revelação atingiu Sofia como um soco. Vocês mataram minha avó? Sua avó estava ficando sentimental na velhice. Marcos explicou com crueldade casual. Começou a falar sobre confessar, sobre fazer as pazes com o passado. Não podemos permitir. A raiva explodiu dentro de Sofia. Sua doce avó, que havia criado com tanto amor, havia sido assassinada por pessoas que ela considerava família. Sem pensar, ela correu em direção à floresta, ouvindo gritos atrás dela. As árvores passavam borradas enquanto Sofia corria desesperadamente. Galhos arranhavam seu rosto e braços, mas ela não parava. Podia ouvir passos atrás dela, vozes gritando seu nome. Precisava chegar à vila. Precisava contar a alguém a verdade. Conseguiu emergir da floresta perto da casa de Conceição. Bateu na porta desesperadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mulher mais velha abriu rapidamente e puxou Sofia para dentro. Eles mataram minha avó. Sofia soluçou. E Helena? E Celeste. Todos mortos para proteger seus segredos. Conceição trancou a porta e fechou as cortinas rapidamente. Eu sabia que esse dia chegaria, murmurou. Sabia que os pecados do passado voltariam para nos assombrar. Você sabia? Sobretudo? Conceição assentiu gravemente. Eu era amiga de Helena. Sabia que ela não havia morrido no incêndio como disseram, mas tinha medo demais para falar. Sofia mostrou o diário.
E Conceição o folheou com lágrimas nos olhos. Pobre Celeste. Ela era tão corajosa, tentando salvar a irmã. Temos que levar isso à polícia, Sofia disse. A polícia? Conceição riu amargamente. Minha querida, a polícia aqui é controlada pelo prefeito. Sempre foi. Marcos tem o poder de fazer qualquer evidência desaparecer. Um estrondo na porta as fez se abraçar em terror. Vozes masculinas do lado de fora exigiam que abrissem. Sofia reconheceu a voz de Gabriel misturada às de Marcos e seus capangas. Conceição, abra a porta. Sabemos que ela está aí, gritou Marcos. O que fazemos? Sofia sussurrou. Conceição pensou rapidamente. Há uma saída pelos fundos. Você pode chegar até a estrada principal e tentar chegar à cidade vizinha. Lá talvez encontre alguém que ouça sua história. E você? Eles vão machucá-la. Sou velha. Minha filha, já vivi demais com esse peso na consciência. Conceição pressionou uma chave nas mãos de Sofia. Esta é da minha caminhonete. Está estacionada atrás da casa. Vá. Sofia hesitou apenas um momento antes de beijar o rosto da mulher corajosa e correr para os fundos da casa. Ouviu a porta da frente sendo arrombada quando ligava o motor da caminhonete. A fuga pela estrada escura foi aterrorizante. Sofia não sabia se estava sendo perseguida, mas não diminuiu a velocidade até chegar à cidade vizinha. Era quase meia-noite quando parou em frente à delegacia local. O delegado Francisco Ribeiro era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e expressão séria. Ouviu atentamente enquanto Sofia contava toda a história, mostrando o diário como prova. Sua expressão se tornava mais grave a cada revelação. Essas são acusações muito sérias, senhorita, disse ele finalmente. Assassinato, sequestro, corrupção. Se tudo isso for verdade, estamos falando de décadas de crimes. Tudo está documentado no diário, Sofia insistiu. E posso mostrar onde encontrei evidências físicas. Francisco estudou o diário cuidadosamente, fazendo anotações. Vou precisar de tempo para investigar tudo isso adequadamente. E vou precisar mantê-la em proteção. Se essas pessoas realmente mataram sua avó, você está em perigo real. Sofia passou os dias seguintes numa casa segura, ansiosa por notícias. Francisco havia montado uma operação discreta, coletando evidências e entrevistando pessoas que poderiam ter informações sobre os eventos de 1975. O que descobriram foi ainda mais chocante do que Sofia imaginara. A mina de ouro havia gerado milhões ao longo das décadas. Dinheiro que fora usado para corromper funcionários em várias esferas do governo. Helena e Celeste haviam sido apenas as primeiras vítimas. Várias outras pessoas que haviam feito perguntas inconvenientes ao longo dos anos também haviam desaparecido misteriosamente. A operação para prender os culpados foi planejada cuidadosamente. Francisco coordenou com autoridades estaduais para garantir que não houvesse vazamentos. Na manhã de uma terça-feira chuvosa, policiais cercaram simultaneamente as casas de Marcos Carvalho e Gabriel Santos. Sofia assistiu de longe quando Gabriel foi levado algemado. Mesmo depois de tudo que havia descoberto, ver o homem que amara sendo preso partiu seu coração. Ele olhou diretamente para ela através da janela do carro de polícia, e por um momento, ela viu não o criminoso que ele havia se tornado, mas o menino gentil que havia sido seu primeiro amor. O julgamento atraiu a atenção nacional. A história da Vila do Cedro e seus segredos sombrios fascinou o país inteiro. Sofia testemunhou corajosamente, segurando o diário de Celeste como um talismã de justiça finalmente servida. Gabriel foi condenado por cumplicidade nos assassinatos e recebeu uma sentença de 20 anos. Marcos pegou prisão perpétua, reconhecido como o mentor principal dos crimes. Outros membros das famílias receberam sentenças menores por encobrimento e corrupção. Durante o julgamento, mais segredos vieram à tona. Descobriram que Conceição havia sido forçada ao silêncio através de ameaças contra seus filhos. Ela própria havia sido vítima da conspiração. Sua coragem em ajudar Sofia a tornou uma heroína local. Meses depois, Sofia retornou à Vila do Cedro pela primeira vez desde a fuga. A cidade estava transformada, não fisicamente, mas espiritualmente. O peso dos segredos havia sido levantado, e as pessoas podiam finalmente falar abertamente sobre o passado. Ela visitou o túmulo de sua avó, recentemente descoberto numa parte isolada do cemitério. Eulália havia sido enterrada rapidamente e em segredo após seu assassinato, mas agora tinha uma lápide digna e flores frescas trazidas pelos moradores que finalmente conheciam a verdade. Vovó, Sofia sussurrou, colocando rosas brancas sobre o túmulo.
Espero que possa descansar em paz agora. A justiça finalmente foi feita. O vento soprou gentilmente entre os cedros, carregando consigo o som de sinos distantes e o aroma de terra renovada. Sofia sentiu uma presença calorosa ao seu redor, como se sua avó estivesse finalmente em paz. Conceição se aproximou, apoiada numa bengala, mas com os olhos brilhando de satisfação. Helena e Celeste também podem descansar agora, disse ela. Suas mortes não foram em vão. Você vai ficar na vila? Conceição perguntou. Sofia olhou ao redor da pequena cidade que havia sido palco de tanto sofrimento, mas também de tanto amor e coragem. Por um tempo, sim. Alguém precisa garantir que os segredos permaneçam enterrados. Os ruins, pelo menos. As boas memórias merecem ser preservadas. Ela havia decidido transformar a casa de sua avó num pequeno museu local, contando a verdadeira história da Vila do Cedro. O diário de Celeste teria um lugar de honra, um testemunho da coragem de uma mulher que havia arriscado tudo para salvar sua irmã. Nos meses que se seguiram, Sofia encontrou um propósito renovado. Trabalhava como jornalista freelancer, especializando-se em investigações de casos antigos e justiça histórica. A experiência com o diário de Celeste havia despertado nela uma paixão por dar voz às vítimas silenciadas do passado. Gabriel escreveu-lhe da prisão, deu-lhe uma carta longa pedindo perdão e explicando sua versão dos eventos. Ele admitia que havia sido covarde, que havia escolhido proteger sua família em vez de fazer o que era certo. A carta terminava com uma confissão de amor que ainda sentia por ela, mesmo sabendo que não merecia perdão. Sofia guardou a carta sem responder. Parte dela ainda amava o menino que Gabriel havia sido, mas o homem em que ele se transformara havia traído tudo em que acreditavam quando eram jovens. Talvez um dia pudesse perdoá-lo, mas isso seria por sua própria paz de espírito, não pela dele. A vila lentamente se curava das feridas abertas pelas revelações. Novos negócios se estabeleceram, atraídos pela atenção nacional que a história havia gerado. Turistas vinham visitar o Museu de Sofia e caminhar pelas trilhas onde os eventos dramáticos haviam ocorrido. Uma tarde de domingo, Sofia estava organizando documentos no museu quando um jovem de cerca de 25 anos entrou. Ele tinha cabelos castanhos claros e olhos azuis, e havia algo familiar em seus traços. Desculpe incomodar, disse ele hesitantemente. Sou Rodrigo Andrade, neto de Helena Andrade. Sofia sentiu o coração disparar. Rodrigo, eu não sabia que Helena tinha família. Ela teve uma filha antes de desaparecer. Minha mãe foi criada por parentes distantes, sempre se perguntando o que havia acontecido com Helena. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando soube da história, precisei vir. Finalmente posso dar à minha avó o funeral que merecia. Sofia mostrou a Rodrigo tudo o que havia descoberto sobre Helena, incluindo as passagens do diário, onde Celeste descrevia o amor e a coragem de sua irmã. Juntos, eles planejaram uma cerimônia memorial adequada. O funeral de Helena Andrade aconteceu numa manhã ensolarada de primavera. Toda a vila compareceu, muitos carregando o peso da culpa por décadas de silêncio. O padre local, que havia sido apenas uma criança quando Helena desapareceu, conduziu uma cerimônia emocionante sobre perdão, justiça e redenção. Rodrigo discursou sobre a avó que nunca conhecera, mas que havia inspirado sua vida através das histórias fragmentadas que ouvira. Helena Andrade morreu porque teve coragem de defender o que era certo, disse ele, a voz firme apesar das lágrimas. Sua morte não foi em vão se aprendermos com ela que alguns princípios valem mais que nossa própria segurança. Sofia colocou flores silvestres sobre o túmulo simbólico. O corpo de Helena nunca fora encontrado, provavelmente enterrado em algum lugar secreto na floresta. Ao lado, um segundo túmulo homenageava Celeste Andrade, a irmã corajosa que havia dado a vida tentando salvar Helena. Nos meses que se seguiram, Rodrigo decidiu ficar na Vila do Cedro. Era advogado especializado em direitos humanos e viu uma oportunidade de trabalhar com Sofia no desenvolvimento de um centro de justiça restaurativa. O projeto buscaria ajudar outras comunidades a lidar com traumas históricos similares. Trabalhando juntos diariamente, Sofia e Rodrigo desenvolveram uma amizade profunda baseada em propósitos compartilhados e respeito mútuo. Rodrigo tinha uma gentileza natural e uma paixão por justiça que lembrava Sofia das melhores qualidades que Gabriel um dia possuíra, sem carregar o peso dos segredos e traições. Você já pensou, Rodrigo disse uma tarde enquanto organizavam arquivos, que talvez Helena e Celeste sabiam que um dia suas histórias seriam contadas?
Que sua coragem inspiraria outras pessoas? Sofia sorriu, sentindo uma estranha paz. Gosto de pensar que sim. Que de alguma forma, elas sabiam que a verdade eventualmente viria à tona. E sua avó? Você acredita que ela realmente estava arrependida no final? Era uma pergunta que Sofia havia se feito muitas vezes. As evidências sugeriam que Eulália havia tentado confessar antes de ser morta, mas isso absolvia décadas de cumplicidade? Acho que ela carregou o peso da culpa a vida toda, Sofia respondeu finalmente. E que no final, escolheu tentar fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. Rodrigo assentiu pensativamente. Às vezes a redenção chega tarde, mas ainda assim chega. Naquela noite, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Francisco Ribeiro, o delegado que havia ajudado com a investigação inicial. Sofia, tenho notícias que podem interessá-la, disse ele. Encontramos mais evidências na propriedade dos Santos. Parece que havia um diário secreto mantido por Joaquim Santos, o avô de Gabriel. Que tipo de evidências? Confissões detalhadas dos crimes, incluindo a localização exata do corpo de Helena. E mais importante, evidências de que sua avó realmente tentou impedir o assassinato de Celeste. Ela não era apenas uma cúmplice relutante. Nos últimos anos, ela havia se tornado uma ameaça para os outros conspirados porque queria confessar tudo. As lágrimas correram pelo rosto de Sofia. Finalmente, tinha confirmação de que sua avó havia tentado fazer o que era certo, mesmo que tarde demais. Há algo mais. Francisco continuou. Gabriel Santos quer falar com você. Ele diz ter informações importantes que só contará para você. Sofia hesitou. Havia passado meses tentando superar os sentimentos contraditórios em relação a Gabriel. Vê-lo poderia reabrir feridas que estavam começando a cicatrizar. Ele diz que tem informações sobre outros casos similares em cidades vizinhas. Francisco acrescentou. Parece que a operação era maior do que imaginávamos. No dia seguinte, Sofia dirigiu até a penitenciária estadual acompanhada por Rodrigo, que insistira em apoiá-la. O ambiente era opressor, com suas paredes cinzentas e o cheiro de desinfetante mascarando odores menos agradáveis. Gabriel havia emagrecido nos meses de prisão, e seus olhos verdes, que um dia brilharam com alegria, agora carregavam o peso da culpa e remorso. Quando viu Sofia, sua expressão se iluminou brevemente, antes de se tornar invisível o constrangimento e a vergonha. Sofia, disse ele, a voz rouca. Obrigado por vir. Francisco disse que você tem informações importantes. Gabriel assentiu, olhando nervosamente para Rodrigo. Quem é ele? Rodrigo Andrade, neto de Helena. Sofia respondeu, observando a reação de Gabriel. O choque no rosto de Gabriel foi genuíno. Eu não sabia que Helena tinha família. Deus, o que fizemos? Me conte o que sabe sobre outros casos, Sofia disse, mantendo o tom profissional. Gabriel respirou fundo antes de começar. A operação não se limitava à nossa vila. Havia uma rede de extração ilegal em pelo menos 5 cidades da região. Quando pessoas faziam perguntas ou ameaçavam expor a operação, elas desapareciam. Ele forneceu nomes, datas, localizações. Sofia e Rodrigo anotaram tudo meticulosamente, sabendo que essas informações poderiam ajudar outras famílias a encontrar respostas sobre entes queridos desaparecidos. Por que está me contando isso agora? Sofia perguntou. Por quê? Gabriel a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Você me ensinou que fazer o que é certo vale mais do que proteger a si mesmo. Deveria ter aprendido isso há muito tempo. E suas outras motivações? Redução de pena? Gabriel balançou a cabeça. Não espero perdão, Sofia. Nem de você, nem de Deus, nem de mim mesmo. Mas posso tentar evitar que mais famílias sofram como nós causamos que outras sofressem. Antes de partirem, Gabriel pediu um momento a sós com Sofia. Rodrigo hesitou, mas ela acenou que estava bem. Sofia, Gabriel disse baixinho. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você pode me contar sobre a mulher em que se transformou? Sobre sua vida agora? Sofia estudou o rosto do homem que havia amado, vendo traços do menino que conhecera, mas também as linhas de tristeza e arrependimento que os anos haviam gravado. Encontrei meu propósito, disse ela simplesmente. Ajudar pessoas a descobrir a verdade sobre seus passados, por mais dolorosa que seja, e aprendi que amar alguém às vezes significa deixá-lo ir, mesmo quando dói. Gabriel assentiu, lágrimas correndo por seu rosto. Você sempre foi mais corajosa do que eu.
Espero que encontre toda a felicidade que merece. Quando saíram da prisão, Rodrigo permaneceu quieto durante a maior parte da viagem de volta. Finalmente, ele falou: Foi difícil vê-lo? Sim e não. Sofia respondeu honestamente. Foi difícil ver o que ele se tornou, mas também foi libertador. Finalmente posso separar o homem que ele era do menino que eu amava. E agora? O que acontece agora? Sofia olhou para a paisagem que passava. Campos verdes pontilhados com fazendas, montanhas distantes tocando o céu azul. Agora continuamos o trabalho. Usamos as informações de Gabriel para ajudar outras famílias. E vivemos nossas vidas da melhor forma possível. Rodrigo sorriu. Gostaria de fazer isso ao seu lado, se você me permitir. Sofia olhou para ele. Esse homem gentil e determinado que havia entrado em sua vida quando ela mais precisava de apoio. Não era o amor arrebatador de sua juventude, mas algo mais maduro, baseado em respeito, valores compartilhados e genuína afeição. Gostaria muito, disse ela, sentindo uma nova esperança florescendo em seu coração. Nos anos que se seguiram, Sofia e Rodrigo trabalharam juntos para expandir seu centro de justiça restaurativa. Ajudaram dezenas de famílias a encontrar respostas sobre desaparecimentos históricos, usando as informações fornecidas por Gabriel e outras fontes. A Vila do Cedro se transformou num símbolo de renovação e transparência. O Museu de Sofia se tornou um local de peregrinação para pessoas interessadas em justiça histórica, e a cidade desenvolveu uma economia baseada em turismo ético e consciente. Conceição, agora com mais de 70 anos, tornou-se uma palestrante respeitada sobre coragem civil e a importância de quebrar silêncios danosos. Sua história de décadas de medo seguidas por um ato final de bravura inspirou pessoas em todo o país. Sofia e Rodrigo se casaram numa cerimônia simples na praça central da vila, sob os mesmos cedros que haviam testemunhado tanto sofrimento, mas agora eram símbolos de resistência e renovação. Gabriel enviou uma carta da prisão, desejando-lhes felicidade, um gesto que Sofia interpretou como sua forma final de libertar o passado. O diário de Celeste Andrade permaneceu no museu, suas páginas amareladas protegidas por vidro, mas suas palavras ainda vivas e poderosas. Visitantes de todo o mundo vinham lê-lo, inspirando-se na coragem de uma mulher que havia arriscado tudo por amor e justiça. Uma noite, 5 anos após a descoberta do diário, Sofia estava fechando o museu quando notou uma mulher idosa parada em frente à exibição dedicada a Helena e Celeste. A mulher chorava silenciosamente, e quando se virou, Sofia viu olhos azuis familiares. Desculpe, disse a mulher. Sou Carmen Andrade, filha de Helena. Sofia sentiu seu coração pular. Carmen, Rodrigo me falou sobre você. Você é a mãe dele. Carmen assentiu. Passei a vida toda me perguntando o que havia acontecido com minha mãe. Agora, finalmente, posso fazer o luto adequado. Elas passaram horas conversando. Carmen compartilhando memórias fragmentadas da infância e Sofia relatando tudo o que havia descoberto sobre Helena. Era um encontro amargo e doce. Dor pelo tempo perdido, mas alívio por finalmente conhecer a verdade. Minha mãe teria ficado orgulhosa de você, Carmen disse antes de partir. E de seu filho também. Vocês deram significado à morte dela. Naquela noite, Sofia caminhou sozinha pelas ruas silenciosas da vila. A lua cheia banhava os paralelepípedos antigos com luz prateada e o vento soprava suavemente entre as árvores, carregando aromas de jasmim e terra molhada. Parou em frente ao túmulo de sua avó, onde ainda deixava flores frescas toda semana. Vovó, sussurrou, sei que fez coisas terríveis, mas também sei que tentou corrigi-las no final. Espero que possa descansar em paz, sabendo que a verdade finalmente veio à luz. O vento aumentou ligeiramente, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como vozes antigas, compartilhando segredos. Sofia sentiu uma presença calorosa ao seu redor, não apenas de sua avó, mas de Helena, Celeste e todos aqueles cujas vozes haviam sido silenciadas por muito tempo. Ao retornar para casa, a antiga casa de sua avó, agora renovada e cheia de vida novamente, Sofia encontrou Rodrigo esperando com 2 xícaras de chá quente e um sorriso gentil. Como foi a conversa com minha mãe? Ele perguntou. Esclarecedora, curativa. Sofia se aconchegou ao lado dele no sofá. Sabe, às vezes ainda não acredito em como nossa história começou com um diário escondido e se tornou isso tudo. Uma mulher corajosa decidiu documentar a verdade. Rodrigo disse.
beijando sua testa. E outra mulher corajosa decidiu trazê-la à luz. O resto foi consequência natural. Sofia sorriu, pensando na jornada que haviam percorrido. O Diário de Celeste havia realmente destruído a vila dos segredos, das mentiras, da cumplicidade silenciosa. Mas dos escombros dessa destruição havia nascido algo melhor. Uma comunidade baseada na verdade, na justiça e na coragem de enfrentar o passado. Do lado de fora, os cedros centenários continuavam sua vigília silenciosa, suas raízes profundas na terra, seus galhos alcançando o céu estrelado. Eles haviam testemunhado crimes terríveis e segredos sombrios, mas também haviam presenciado a coragem triunfar sobre o medo, a verdade sobre a mentira e o amor sobre a traição. A Vila do Cedro havia encontrado sua redenção, e Sofia havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a neta de uma criminosa, mas como uma mulher que escolhera honrar a memória das vítimas, ajudando outras pessoas a encontrar suas próprias verdades. O Diário de Celeste havia cumprido seu propósito final: não destruir uma vila, mas salvá-la. Na quietude da noite, enquanto Sofia adormecia nos braços de Rodrigo, ela podia jurar que ouvia sussurros de gratidão carregados pelo vento. Vozes de mulheres corajosas cujas histórias finalmente haviam sido contadas, cujas mortes finalmente tinham significado, cujo sacrifício havia plantado sementes de justiça que continuariam florescendo por gerações vindouras. O diário havia guardado seus segredos por décadas, esperando pacientemente pela pessoa certa para descobri-lo. E quando Sofia o encontrou, não apenas revelou a verdade sobre o passado, criou um futuro onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre teria um lugar para florescer.